últimas semanas, né, a gente estava tentando reajustar o nosso foco para que a gente consiga enxergar toda essa narrativa na qual nós estamos inseridos. Então, a gente falou sobre o plano original de Deus para o homem, sobre como o homem deixou isso tudo se esvair com a queda, por meio da queda. Como Deus, por meio da sua graça, está ajeitando tudo. E hoje a gente vai dar uma ênfase nisso, falando sobre a redenção. Redenção e consumação. Bom, nós sabemos que a redenção, ela é o momento, assim, o evento culminante da nossa história, dessa grande história que é o Evangelho. A cruz, ela é o coração dessa história. E eu acredito que vocês já estão familiarizados com esse assunto de redenção. Deu uma compactada aí na apostila de vocês. Por quê? Porque a gente vai falar muito sobre isso ao longo da escola. Então, deixei para poder descompactar esse assunto ao longo desses meses aí que a gente vai estudando, para vocês não ficarem repetindo o tempo todo a mesma coisa. Mas ainda assim é importante a gente falar sobre isso, incluir isso dentro dessa narrativa da cosmovisão bíblica. Amém? A redenção, ela está presente assim, em absolutamente todas as atividades humanas. Mesmo que o homem não consiga reconhecer isso, mesmo que o homem não consiga explicar isso, nós falamos sobre redenção o tempo todo. As pessoas que nos cercam lá fora, elas sabem que elas estão num mundo que está estragado, elas sabem que tem alguma coisa errada. E todo mundo consegue pensar ou imaginar em soluções para isso, né? Todo mundo consegue pensar dentro dessas categorias que a gente está trabalhando aqui. Criação, queda, redenção, consumação. Todo mundo tem essa categoria na cabecinha. Né? As pessoas não conseguem, às vezes, externalizar isso, conseguir pontuar isso, talvez seja uma dificuldade. Mas todo mundo pensa dentro dessas caixinhas. Né? Vocês lembram que a gente falou que todo mundo tem uma cosmovisão? Então é basicamente isso. Né? Todo mundo tem um conceito de mundo ideal. Né? Todo mundo quer... pelo menos as pessoas que são inclinadas ali para o bem, né? Quer dar uma solução para aquilo que está acontecendo hoje. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que nós consumimos, os produtos que nós consumimos, as coisas que nós usamos, a maneira como nós nos alimentamos, a gente está falando em termos de redenção. Se você pensa no que um publicitário faz, por exemplo, ele faz basicamente isso, ele vende uma ideia de redenção. Ele pensa em vender produtos que vão fazer o quê? Suprir necessidades e faltas nossas. Então ele pensa em como ele pode atingir o nosso coração de uma maneira que a gente se sinta, sabe, preenchido, de maneira que a gente encontre conforto. Esse é um exemplo bem bobo. Mas um outro exemplo são os filmes que a gente assiste. Os filmes que passam no cinema. Eles estão representando uma narrativa de redenção do começo até o final. Pensa na Marvel, gente. O que aquele homem genial, diga-se de passagem, fez foi basicamente repetir a história de redenção vez após vez. É isso que ele faz ali naquela narrativa, né? Naquela jornada do herói. Um homem chamado Stephen Campbell escreveu sobre isso. Né? Ele diz que os filmes de herói, eles têm basicamente essa mesma narrativa. Acontece tudo sempre do mesmo jeito. O herói, ele surge ali dentro de uma comunidade, ele começa a ter uma trajetória, ele vai caminhando, ele se depara com dificuldades e com desafios, né, assim. Dentro dessas dificuldades e desafios, ele começa a perceber que ele precisa de mudar algumas coisas nele, ele precisa fazer algumas revoluções e transformações do próprio coração, ou no coração das pessoas que ele ama, que cercam ele. Não é isso, gente. E aí, à medida que a história vai caminhando, a gente tem aquele momento que é mais deprê, né? Que é mais difícil, do herói, em que ele está no fundo do poço. O que é isso? É queda. E ele continua caminhando para poder encontrar o quê? Soluções, redenção. E aí a gente tem o ápice, né? O momento da virada. Então a história geralmente finaliza. E quando finaliza de uma maneira oposta da que a gente espera, causa indignação no nosso coração, ainda assim é por isso, porque nós temos essa necessidade de ver as coisas retornando ao seu lugar original. Então vejam como que isso realmente cerca a gente, essa mensagem rodeia o nosso coração. Agora, passando para um exemplo mais sério, o que são os movimentos sociais, gente? Busca por redenção.
Você para pensar no que o marxismo clássico, por exemplo, prega, eu creio, é o quê? Que existe uma classe de trabalhadores, de proletários, que precisam se unir, não é isso? Trabalhadores do mundo, univos. Se juntem. Contra quem? Contra os patrões, porque eles estão sendo oprimidos. E aí a gente pega essa ideologia que a gente tem hoje, que é uma ideologia neomarxista, que fala basicamente o mesmo discurso, mas está encaixado dentro da vida do negro, da vida do homossexual, da vida da mulher. De novo, é o mesmo discurso. Que eles precisam se levantar contra um opressor, eles precisam encontrar redenção. Quem que é o opressor no caso? Homem branco, heterossexual. É basicamente isso. Mas é, de novo, a busca, né, por um lugar de libertação. Só que o que acontece quando a gente procura soluções humanistas para essas questões é que a gente faz um rearranjo de ídolos. E é por isso que a coisa descamba tanto do jeito como descamba. É por isso que quando, né, o homem tenta mexer demais na situação, tenta colocar demais o bedelho dele no problema, a coisa começa a ir de mal a pior. E é isso que a gente tem como resultado hoje. Se olhar para a América Latina, é o que está acontecendo. No Brasil, a gente ainda está tentando segurar as pontas. Mas é isso que está acontecendo. Soluções humanistas sempre vão bagunçar tudo, sabe? Sempre vão mais piorar do que melhorar a situação. Por quê? Porque o problema do homem só pode ser resolvido por Jesus Cristo. Se a gente tenta transferir essa responsabilidade, a gente está transferindo a devoção do nosso coração, a gente está transferindo idolatria. A gente está entregando o nosso coração, colocando a confiança do nosso coração em ídolos inúteis, em coisas que não resolvem, vocês estão entendendo? Então é por isso que a gente precisa ter uma visão de redenção bem estabelecida a respeito das coisas, a respeito do mundo, a respeito das questões que nos cercam. Lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, versículo 15. Nós temos o primeiro anúncio da redenção. Deus diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é o que a gente chama de proto-evangelho, né? Primeiro evangelho, primeiro anúncio do evangelho. É o momento em que nós vemos Deus fazendo essa promessa de redenção que vai culminar lá na cruz. Só que a partir daí a gente vai ter o quê, né? Isso aqui tudo. Um belo processo para poder chegar até lá no Novo Testamento, no momento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O que Deus vai fazer ao longo desse período? Deus vai trabalhar, Deus vai insistir no relacionamento dele com o homem, ele vai estabelecer alianças. Então Deus chama Noé e diz: você quer ser meu amigo? Faz uma aliança comigo. Deus chama Abraão para uma parceria. Deus chama Moisés, aliança mosaica. Deus chama Davi, aliança davídica. Ele vai, sabe, chamando homens para poder estabelecer algum tipo de relacionamento para que a coisa não descambe 100%. Deus precisava interferir neste momento, enquanto a vinda de Jesus, né, ainda estava dentro de uma profecia, dentro de uma perspectiva. Então ele vai se relacionando com o homem através dessas alianças. Só que o grande problema que a gente tem é que essas alianças vão ser 100% do tempo quebradas. Todas essas alianças são quebradas. O homem quebra o acordo que é feito em todas elas. Então a gente vai ter um problema com Abraão, a gente vai ter um problema com Davi, a gente vai ter um problema com Moisés.
esses homens são pecadores. Mas é assim que Deus vai resolvendo a questão do pecado ao longo da história. Então a gente vai caminhando e a gente chega no período intertestamentário. Alguém que tem uma Bíblia antiga? As Bíblias bem antiguinhas, elas vinham com 4 folhinhas em branco. Alguém que já teve uma Bíblia assim? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso representa o quê? Os 400 anos de silêncio de Deus. Né? Os 400 anos que a gente não tem uma voz profética sendo levantada. Mas ainda assim, nesse período, tem muita coisa acontecendo. Deus está trabalhando ao longo desse período. Né? Tanto que o mundo que a gente vê lá em Malaquias é muito diferente do mundo que a gente vê lá em Mateus capítulo 1. Então a gente vai ter nesse processo aí de 400 anos, o período pós-exílio do povo judeu. Eles passam 70 anos, mais de 70 anos na Babilônia, e quando eles saem de lá, eles saem com um senso, né, de identidade nacional muito forte, em que eles estão indignados. Por quê? Porque foram o tempo todo subjugados, humilhados, e aí a gente vai ter uma guerra chamada da Guerra dos Macabeus, que acontece ali durante o período de dominação macedônica, né, o período em que Alexandre o Grande está fazendo aquela helenização do mundo, todo mundo sendo discipulado na cultura grega. E aí isso vai alimentando esse sentimento de rancor do povo judeu com relação aos gentios. Por quê? Porque eles estão acostumados o tempo todo a serem meninas dos olhos de Deus. São o povo de Deus. Só que eles passam por muito apuro, né? Por quê? Por conta de desobediência. E aí a gente tem essa guerra dos macabeus, que dá uma espécie ali de euforia para o povo judeu. Né? Eles se levantam contra essa dominação grega pesada que oprimia o seu povo, o povo de Deus. Porque logo mais a gente tem essa organização poderosa chamada Império Romano. O Império Romano chega tomando tudo, né? Tomando região palestina inteira, até a gente chegar em Mateus capítulo 1, né? Jesus nasce então dentro dessa colônia romana. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus nasce, gente, dentro de um contexto de expectativas muito grande. O povo judeu estava ali se perguntando assim, meu Deus, cadê aquele que sairia, né, da casa de Davi, que iria reinar sobre nós politicamente, que ia libertar a gente dessa situação toda, que viria como um rei, um político. Eles estão assim dentro dessa, sabe, desse anseio. E Jesus vem, ele nasce, ele é concebido no ventre de uma mulher virgem, em carne. Gente, eu acho isso incrível. Em carne. O Filho de Deus vindo em carne. Isso mostra como que Deus é pessoal, como que a redenção fala de um Deus que é pessoal. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Estudei antropologia da religião na faculdade. A gente estudou um bocado de religião espalhada pelo mundo. E eu não conheci nenhum Deus que fosse tão alto, tão grande, tão poderoso, tão transcendente, mas também tão imanente, tão pessoal. Gente, isso é um escândalo. O que o apóstolo Paulo diz, é um escândalo mesmo da graça. Deus se tornando carne, se vestindo de carne, para poder resolver o problema do pecado por conta própria. Por quê? Porque ele olha dos céus e vê, né, ele se admira de não ter uma pessoa, alma viva que possa resolver esse problema. De uma forma que, do seu próprio braço, vem o quê? Salvação, redenção. Ele disse, eu vou resolver. Então Jesus veio em carne, porque para resolver o problema de um homem feito de carne, só outro homem feito de carne para poder resolver esse problema. Eu gosto muito de quando Pilatos vai apresentar Jesus para a multidão e ele diz assim, eis aí o homem. Por quê? Porque na cruz era exatamente isso. Era o representante perfeito do homem, perfeito. Pendurado, recebendo todo o ódio de Deus contra o pecado.
Lembra daqueles problemas da queda que a gente mencionou na semana passada? Tudo aquilo que produz distorção, maldade, problema, feiura, imoralidade, tudo isso foi jogado no corpo de Jesus ali no madeiro. Deus despejou sua ira sobre ele. De modo que por meio disso nós obtemos salvação. Se por meio de Adão nós fomos feitos pecadores, por meio de Jesus Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Eu não estava no Éden, mas eu fui feito pecador. Eu também não estava na cruz, mas ainda assim eu fui justificado, chamado de filho de Deus. É assim que a salvação, que a redenção opera. O único problema é que Jesus vem, pregando um reino que era muito diferente daqueles que os judeus esperavam. Jesus vem pregando um reino que é de ponta cabeça, que está virado ao contrário. Eles bem-aventurados que choram. Como assim? Conversa é essa, Jesus? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta do meu nome. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que estão... Gente, isso é uma loucura. Pensa também no escândalo dessa pregação de Jesus para os judeus daquela época. Eu sugiro que vocês leiam um livro chamado Reino de Ponta Cabeça. Alguém que já ouviu falar? Impressionante. Como que ele mostra isso, essa realidade que Jesus vem mostrando, vem exibindo naquele momento. E o que está disponível para a gente hoje? Os judeus esperavam alguém que libertasse eles politicamente, mas Jesus via um problema ali naquele momento que era muito maior. Vocês estão comigo, gente? Um problema que era muito maior. O problema dos judeus não eram com as outras nações, não eram os outros povos subjugarem, humilharem eles. O problema dos judeus eram eles mesmos. O problema dos judeus se chamava queda, pecado, tudo aquilo que vai emanar a partir disso. E tudo que está desorganizado ao nosso redor vem por conta disso. É porque não está orbitando em torno de Jesus Cristo. Tudo que está fora de Jesus Cristo está fora do lugar. E é bagunça, é problema, é caos. Só que quando a gente fala de redenção, a gente fala que essa redenção ela é tão abrangente quanto essa queda. Se a queda, como a gente falou na semana passada, ela toca a natureza, ela toca o nosso interior, ela toca o nosso exterior, ela toca as nossas relações, a maneira como a gente produz no mundo, a redenção abrange tudo isso e também muito mais. Então o reino de Deus ele já foi inaugurado e ele está disponível para que a gente prove dele hoje, agora. Nós precisamos, nos alimentar o nosso coração, alimentar a nossa mente com essas verdades, porque a gente frequentemente esquece disso e reduz o evangelho ao perdão dos pecados. E eu vou dizer para vocês, isso é muito bom. Essa é uma boa notícia. Deus perdoa os nossos pecados. Mas não é como se ele tivesse pagado a nossa dívida e a gente tivesse, saído andando como se nada tivesse acontecido. Não. Ele pagou a nossa dívida e ele disse, agora vem aqui que eu quero que você faça parte do meu povo, você é minha família, meu filho, vai viver o meu reino. Não para por aí. É por isso que eu sempre digo que a salvação, ela não é o final, ela é o começo de todas as coisas. Tanto que Jesus, qual que foi a mensagem de Jesus? O que ele pregou quando ele esteve nessa terra? A mensagem do reino. Ele pregou o reino. Jesus fala sobre o novo nascimento uma vez. Uma vez. Com um homem chamado Nicodemos, que pergunta para ele o seguinte, ei Jesus, como é que eu faço para poder entrar nesse reino aí que você está pregando? Ele diz, você precisa nascer de novo. É a porta de entrada. É como você vai caminhar por ele.
Por isso que a salvação é o ponto inicial. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17. Eu citei esse texto para vocês na semana passada, mas eu queria ler ele na íntegra hoje. Colossenses 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então nada ficou de fora, querido. Jesus, ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, o pecado, ele ascendeu aos céus, recebeu um nome que está acima de todos os nomes, assentou à direita de Deus soberano e hoje ele reina sobre todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Tudo está debaixo do governo dele, tudo precisa estar sujeito a ele. O apóstolo Paulo está falando aqui em Colossenses, no capítulo 1, que o sangue de Jesus invadiu as trevas que estavam sobre a terra. E esse sangue destronou todo o principado e potestade. E a partir de então, todas as coisas estão sendo trazidas, como eu disse, para debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É dessa abrangência que eu estou falando. Deus não salva só a nossa alma, sabe? Deixa o resto para lá, não. Não. Ele salva a nossa alma, ele reordena os nossos pensamentos, ele alinha as nossas paixões, ele rega os nossos interiores com novas perspectivas, com novos desejos, com novos sonhos. Tudo é recentralizado no momento da redenção. Em quem? Em Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ofereçam, o seu eu, ofereçam o seu ser como um sacrifício agradável ao Senhor. Isso é uma forma de você não se conformar com esse mundo, ser transformado pela palavra de Deus, pela renovação da sua mente. E à medida em que você vai sendo renovado, todas as coisas vão sendo feitas novas. A gente precisa deixar, sabe, esse pensamento mesquinho de que Jesus nos salvou para a gente ficar no buraco, para a gente viver essa mentalidade de gueto, de mosteiro. Jesus nos salvou para que nós fôssemos enviados. A gente está aqui hoje como igreja para que os nossos dons e talentos sejam, bênção na vida dos nossos irmãos. Mas nós também temos um papel importante como igreja, que é de ser baluarte da verdade. Erguer um memorial para Deus e para o Senhor Jesus nessa terra. E fazer com que o nome dele seja conhecido. Isso não é sobre você apenas, meu irmão. Deus te ama, Deus quer o seu sucesso. Mas é sobre o reino dele sendo conhecido, o nome de Jesus sendo obedecido. Eu estava conversando ontem com a Cassinha. Nós estávamos falando sobre como que às vezes até as promessas de Deus confundem o nosso coração. Porque a gente começa a achar que é tudo sobre a gente, é o meu chamado, é a minha promessa, é o meu propósito. Não é sobre isso, querida, é sobre você estabelecer o reino de Deus pouco a pouco aqui nessa terra. Se permitir entregar essas verdades. Se permitir ser um canal e corpo de Cristo aqui. Então, se tudo que podia acontecer aconteceu, o que a gente está fazendo nesse lugar, nesse momento, agora? Sendo igreja. É isso que a gente está fazendo. Dentro da narrativa da cosmovisão judaica,
a gente não tem esse período aí, nessa instituição aí chamada igreja. Por quê? Lá em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que a igreja ela é um mistério. Ninguém sabia, Deus não tinha falado da igreja com ninguém, com nenhum profeta do Antigo Testamento. Então, quando eles olham, eles veem isso aqui, ó, a igreja está aqui, e eles veem isso aqui. Então, eles falam o tempo todo dessa narrativa de consumação. Mas o que a gente está vivendo agora é uma janela entre redenção e consumação. E essa janela se chama igreja. Viver igreja. Nós estamos aqui para poder, honrar o nome do Senhor, redirecionar a cultura para que isso aconteça e para que os efeitos do pecado se tornem cada vez menos evidentes. Então, quando eu falo a respeito de redenção, é isso que você precisa lembrar, serviço. Jesus te salvou para o serviço, para a honra e para a glória do nome dele, ele te empoderou para isso. Ele te deu outro nome, mas ele te deu um chamado também. E o que você precisa fazer hoje é se alistar, é se comprometer nesse empenho vitalício de colocar os seus talentos, as suas habilidades, a construção, dentro da construção de coisas que sejam úteis, bonitas, agradáveis. Então, quando a gente fala do trabalho de um médico, por exemplo, especificamente um médico que seja cristão, quando ele se assenta num consultório, ele dá um diagnóstico para uma pessoa, aponta para ela o caminho de como obter, cura, satisfação, conforto. Ele está fazendo com que redenção chegue nesse lugar. Vocês entenderam, gente? É onde o reino de Deus pode ir. É onde redenção pode tocar. Qualquer lugar que você pense hoje que está, desorganizado, desordenado na sua vida ou na sociedade ou nos lugares que te cercam, todos esses lugares eles podem ser tocados pela redenção. Se você pode obedecer a Deus nesse lugar, Deus pode chegar nesse lugar, Deus pode reordenar as coisas. Redenção pode acontecer ali. Em Mateus no capítulo 5, se eu não me engano, acho que eu não coloquei aqui. Acho que é isso mesmo. Mas Jesus diz que nós somos o sal da terra. Qual que é a função do sal? Exatamente, é dar sabor, é dar sentido. Outra coisa que o sal faz, o sal retarda o apodrecimento. A gente está aqui para isso. Nós estamos esperando a consumação, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas a nossa espera é uma espera ativa, A gente não está de molho, a gente não está em stand-by. A gente está aqui ativo, trabalhando, cooperando para o reino de Deus. Quando a gente ora, a gente está trabalhando, a gente está, pedindo para que a realidade que está no céu se implante nessa terra. Quando você prega o evangelho, você está expandindo o reino de Deus para esse lugar. É por isso que nesse processo é muito importante, por isso que eu foquei tanto nisso, a gente não se alienar nem se secularizar. Lá em Atos, no capítulo 17, Atos capítulo 17, no versículo 16. Diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O apóstolo Paulo ficou indignado, ele ficou bravo, porque ele via Atenas, ele ficava assim, meu Deus, é tão bonito, é tão belo, mas que pena. Está entregue à idolatria. O apóstolo Paulo era o mais culto dos apóstolos. Ele era um grande apreciador das artes, Ele citava os poetas atenienses, cretenses, em inúmeras das suas epístolas
Às vezes a gente não sabe, mas tem várias referências ali. Então ele era um bom apreciador da cultura. Só que o apóstolo Paulo não estava com o seu radarzinho desligado. A anteninha dele estava, atenta. O que quer dizer que a gente pode sim admirar a cultura, a gente pode apreciar aquilo que é bom, mas também sabendo identificar o que está errado nesses lugares. O que está desconfigurado, o que está fora do padrão. Lá em Jeremias, no capítulo 29, Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram levados cativos, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Presta atenção, edificai casas e morai nelas. Plantai pomares e comei do fruto deles. Casai, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai marido às vossas filhas, para que deem à luz filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, não vos diminuais. E procurais a paz da cidade, para a qual vos fiz deportar. Rogai por ela ao Senhor, porque na sua paz terei vós paz. O que Deus está dizendo? Promovam, meu povo, o bem-estar social no lugar em que vocês estão. Sabe? Se desenvolvam, vivam a vida de vocês. Ainda que você esteja na Babilônia, ainda que, sabe, essa redenção da qual nós estamos falando não esteja consumada, ainda que o reino de Deus não esteja plenamente estabelecido, vivam a vida de vocês. Mesmo que essas pessoas não se tornem crentes, mesmo que a Babilônia continue sendo Babilônia, estabeleça o seu testemunho. É isso que você precisa fazer enquanto você está na Babilônia. Servir no lugar em que você está plantado. O crente, sabe, a gente não sai destruindo tudo pela causa de Jesus Cristo. A mudança que Jesus pediu para a gente estabelecer aqui, nesse momento, ela é gradativa, ela é uma mudança de dentro para fora. Ela não vem com rebeldia, com opressão, com grosseria. Sabe, com a gente apontando o dedo na cara dos outros. Nós, cristãos, que estamos vivendo dentro de um mundo caído, a gente não corta a orelha de ninguém, meu querido. A espada que Deus deu pra gente é outra. É assim que o povo de Deus vive. Enquanto a gente olhar para essa condição, né, do mundo caído, essa missão pode parecer muito difícil. Mas nós não estamos sozinhos. Jesus ascendeu aos céus, mas antes disso ele disse que enviaria um Consolador, o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando no nosso coração. Ele nos ajuda nessas etapas de santificação pessoal, mas ele também nos ajuda a pregar o Evangelho e as boas novas onde quer que a gente esteja. Sabe, só permita que o seu coração seja redirecionado. Peça a Deus para que Ele te envie mesmo com força, com poder para esses lugares. Se você está hoje dentro de uma cadeira da faculdade, meu querido, sabe? Leve o reino de Deus para lá. Não porque a gente tem essa expectativa, né, triunfante de que eu vou ser o transformador do mundo. Não é isso. Mas é porque Jesus pediu para que nós avançássemos. Mateus 24. Ele diz, então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado,
como testemunho para as nações, e aí virá o fim. O que Jesus está esperando para poder voltar, querido? Ele está esperando que esse evangelho seja comunicado. A plenitude dos tempos outra vez. E a plenitude dos tempos acontece quando nós falamos do que ele fez, do que ele deseja fazer. Nós aguardamos sim a consumação, cheios de expectativas e amor por aquilo que Deus deseja fazer, sabe, sonhando mesmo com aquilo que será a eternidade, colocando tudo na nossa vida à luz disso, mas nós não aguardamos parados. Já passando para a consumação, para a gente poder finalizar, talvez assim, quando a gente lê Apocalipse, né, a gente tem uma ideia meio catastrófica das coisas, que o Apocalipse vai ser tipo The Walking Dead, zumbi saindo pela rua, pau quebrando e tudo mais. Eu não sei qual que é a sua visão escatológica a respeito disso. Você tem essa visão mais hollywoodiana das coisas. Mas quando a Bíblia fala sobre Apocalipse, não é isso que ela quer dizer. Inclusive, o termo Apocalipse, quando ele é mencionado aqui, o significado dele é basicamente revelação. O livro de Apocalipse, ele dá pra gente uma visão. Sabe uma cortina de persiana? Que você abre, sabe? Dá pra ver as frechinhas? O livro de Apocalipse dá isso pra gente. Dá uma perspectiva a respeito da realidade futura, daquilo que Deus deseja fazer. Isso não é para nos amedrontar, não. É para dar para a gente confiança e esperança. Então, quando eu falo de consumação, eu estou falando sobre esperança, sobre boas expectativas. Por quê? Porque nós temos certeza de que o nosso rei voltará vitorioso para nos buscar. E que ele vai alinhar todas as coisas. Nós vamos ver os céus beijando a terra. E tudo vai caminhar para aquele lugar em que Deus diz que não haverá mais choro, mais clamor. Todas as coisas serão passadas. Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Isso é consumação. E é por isso que a gente não pode deixar a consumação de lado. Ela é importante. E ela também é um dos ápices da nossa história. É por isso que nós precisamos clamar todos os dias, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz, se nós esperamos em Jesus, em Deus, apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos ter perspectiva de eternidade, porque se a gente não tem isso, a gente corre um risco muito sério de vacilar. Consumação é o processo em que todas as coisas serão redimidas e concluídas, ok? Aí parece que eu estou contradizendo tudo aquilo que eu falei na redenção. Porque Jesus fez e aconteceu na redenção, ele está consumado. Só que o que acontece, meu povo? Hebreus capítulo 2, o autor da carta aos Hebreus diz que tudo está sujeito ali debaixo dos pés de Jesus Cristo, tudo está nele. Tudo precisa orbitar de novo em volta dele. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente ainda não vê com os nossos olhinhos tudo sujeito a ele. Isso quem está falando é o autor da carta aos Hebreus. E aí a gente passa por esse período aí, por esse processo que os teólogos chamam do já, mas ainda não. O que isso quer dizer? A redenção já veio? Já. Mas ainda não foi completamente, plenamente estabelecida. Então, quando a gente pensa em consumação, precisa lembrar disso. Já, mas ainda não. E é bom que isso sossega o nosso facho, né? Sossega o nosso coração. Porque se a gente sai por aí brigando com tudo, com todo mundo, gritando, né, uma revolução, aos quatro ventos, sem ter essa perspectiva de consumação de eternidade, a gente faz bagunça, querido. A gente volta de novo para aquele ponto de tentar resolver os problemas do mundo com soluções humanistas. Porque a gente coloca a nossa solução, a nossa confiança em nós mesmos.
A gente só está aqui ganhando mais espaço para o Senhor Jesus Cristo, é com Ele. É Ele que vai resolver a parada no final das contas. Como eu disse, na semana passada, acho que eu citei Lucas 10, mas eu acho que não é isso não. Procurei esse capítulo, mas se eu não me engano é Lucas capítulo 19, em que ele distribui os talentos e diz, se ocupem, eu vou ali, quando eu voltar eu quero isso multiplicado. Então a gente faz por obediência, por crer que nós somos o corpo dele aqui, somos representantes dele, estamos preparando essa noiva enquanto ele não vem consumar esse casamento. Lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz, acordem, vamos despertar do sono, os últimos dias já começaram. Jesus está vindo consumar toda essa obra, e nesse momento do retorno de Jesus Cristo, nós vamos ver toda essa harmonia cósmica que existia antes da queda sendo restaurada. Amém, gente? Jesus vai voltar para esse lindo casamento. E a gente tem um vislumbre desse quadro lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 6, do versículo 6 ao 10. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos. E um menino pequeno os conduzirá, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. Olha que lindo, gente! O que é um mundo sem a queda? O leão comerá palha como boi. O leão vegetariano, gente. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Escrito errado aqui. Não se fará mal, nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações, gloriosas lhe serão as suas moradas. Engraçado que uma vez eu perguntei sobre esse texto aqui para um professor de seminário. E eu falei assim para ele, ô pastor, me fala uma coisa, diz que no céu a gente não vai casar? E por que esse texto aqui está dando uma visão escatológica da coisa tão assim? Como assim tem uma criança, um neném? Se tem um neném, tem casamento. Aí, rapaz, ele enrolou, não me respondeu. E aí, à medida que eu fui estudando, continuei estudando a palavra de Deus, eu falei assim, meu Deus, aí foi quando eu cheguei à conclusão de que a gente não ia morar no céu. De que o céu é um período intermediário. Né? Que a gente morre no Senhor, hoje vai para o céu. Mas que a eternidade será assim, ó. E o que a gente vai fazer na eternidade? Isso aqui. Como boa parte, né, da boa criação de Deus, o mundo material ele vai participar dessa redenção final. E a gente vai continuar durante a eternidade, né, cumprindo esse mandato cultural. Qual que é a diferença? A gente vai fazer isso sem o pecado. A gente vai fazer isso sem os efeitos da queda, criando coisas bonitas, benéficas. Eu acredito hoje que cada vocação que existe hoje tem a sua correspondente lá na eternidade. E o que você vai fazer na eternidade é muito parecido com o que você já faz hoje. Então, querido, trabalhe e faz seu serviço direito. Que você vai fazer isso para sempre. Ai! Olha, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Por quê? Está dizendo aqui que a terra toda vai se encher do conhecimento do Senhor. A gente não vai ter mais ninguém ensinando ninguém. Olha aí que coisa maravilhosa. Apóstolo Paulo diz que os dons ministeriais espirituais são para poder ornamentar a noiva até a vinda de Jesus Cristo. Então, não sei, ainda preciso pensar no que eu vou fazer. Mas é fato que o trabalho, né, ele tem um significado eterno, e é isso que a gente quer que você entenda aqui. Eu separei um textinho aqui para ler. Li bastante a Bíblia hoje, então eu vou me dar o direito de fazer isso. É um trecho do livro de C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia.
Tá bem no finalzinho, ele diz assim, à medida que ele falava, ele quem? Aslan, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Bonito, né? Querido, busque, sabedoria da parte de Deus. Desenvolva o teu relacionamento intimamente com Ele. Para que a gente possa, como igreja, gritar. Todos os nossos pulmões. Maranata, vem Senhor Jesus. Nós estamos estabelecendo o reino. Pode vir, Jesus. Nós estamos pregando esse evangelho. Vem, Jesus.